Se os paleantropídeos são considerados homens completos, deduz-se de que possuíam também certo número de crenças e praticavam determinados ritos, pois, conforme lembramos, a experiência do sagrado constitui um elemento na estrutura da consciência. Em outros termos, se lembrarmos a questão da religiosidade ou da não religiosidade dos homens pré-históricos, incumbe aos partidários da não religiosidade dar provas em apoio de sua hipótese. É provável que a teoria da não religiosidade dos paleantropídeos tenha se imposto na época do evolucionismo, quando se acabavam de descobrir as analogias com os primatas. Trata-se, porém, de um mal-entendido, pois nesse caso, o que conta não é a estrutura anatômico-osteológica dos paleantropídeos, similar sem dúvida à dos primatas, mas suas obras, e estas demonstravam a atividade de uma inteligência que só podemos definir como humana. Mas se hoje estamos de acordo quanto ao fato de que os paleantropídeos tinham uma religião, é difícil, se não praticamente impossível, determinar qual era seu conteúdo. Entretanto, os pesquisadores não entregaram os pontos, pois resta certo número de documentos testemunhos sobre a vida dos paleantropídeos, e espera-se chegar um dia a decifrar-lhes o significado religioso. Em outras palavras, espera-se que esses documentos sejam suscetíveis de constituir uma linguagem. Exatamente como, graças ao gênio de Freud, as criações do inconsciente, até então tidas por absurdas ou sem sentido, sonhos, devaneios, fantasias, etc., revelaram a vigência de uma linguagem extremamente preciosa para o conhecimento do homem. Na verdade, os documentos são bastante numerosos, mas opacos e pouco variados. Ossadas humanas, sobretudo crânios, ferramentas de pedra, pigmentos, diversos objetos encontrados nos túmulos. É apenas a partir do Paleolítico recente que dispomos de gravuras e pinturas rupestres, seixos pintados e estatuetas de osso e de pedra, e em certos casos, sepulturas, obras de arte, e nos limites que vamos examinar estamos pelo menos seguros de uma intencionalidade religiosa. É, entretanto, inconcebível que as ferramentas não tenham sido investidas de certa sacralidade e não tenham inspirado os inúmeros episódios mitológicos. As primeiras descobertas tecnológicas, a transformação da pedra em instrumento de ataque e de defesa, o domínio do fogo, não só asseguraram a sobrevivência e o desenvolvimento da espécie humana, produziram também todo o universo de valores mítico-religiosos e incitaram e nutriram a imaginação criadora. Basta examinar o papel das ferramentas na vida religiosa ou na mitologia dos primitivos que ainda permanecem no estado de caça e da pesca. O valor mágico religioso de uma arma de madeira, pedra, metal sobrevive ainda entre as populações rurais europeias. Foi principalmente o domínio da distância, conquistada graças à arma projétil, que suscitou incontáveis crenças, mitos e lendas. Por cerca de 2 milhões de anos, os paleantropídeos viveram principalmente da caça, da pesca e da coleta. Mas as primeiras indicações arqueológicas referentes ao universo religioso do caçador paleolítico remontam à arte rupestre franco-cantábrica, há mais ou menos 30 mil anos atrás. Porém, em outras fontes e pesquisas mais recentes, diz que os primeiros Homo sapiens enterrados remontam entre 40 a 60 mil anos atrás. O enterro dos mortos pode ser uma das primeiras formas de práticas religiosas, pois, como Philip Lieberman sugere, ela pode significar uma preocupação com os mortos que transcende a vida diária. Agora continuando com Eliade. E mais, se examinarmos as crenças e os comportamentos religiosos dos povos caçadores contemporâneos, perceberemos a impossibilidade quase total de demonstrar a existência ou a ausência de crenças semelhantes entre os paleantropídeos. Os caçadores primitivos consideram que os animais são semelhantes aos homens, embora possuam poderes sobrenaturais. Creem que os homens podem transformar-se em animal e vice-versa, que as almas dos mortos podem penetrar nos animais e, finalmente, que existem relações misteriosas entre uma pessoa e um animal determinado. É o que se conhecia outrora pelo nome de nagualismo. Quanto aos seres sobrenaturais atestados nas religiões dos caçadores, distinguem-se os companheiros ou espíritos guardiães, teriomorfos, as divindades do tipo Ser Supremo Senhor das Feras, que protegem simultaneamente a caça e os caçadores, os espíritos da savana e os espíritos das diferentes espécies animais. De mais a mais, certo número de comportamentos religiosos é específico das civilizações dos caçadores. A matança do animal constitui um ritual, o que implica a crença de que o Senhor das Feras zela para que o caçador só mate aquilo de que necessita para se alimentar e para que o alimento não seja desperdiçado. Os ossos, especialmente o crânio, têm um valor ritual considerável, provavelmente por se acreditar que eles encerram a alma ou a vida do animal, e que é a partir do esqueleto que o Senhor das Feras fará crescer uma nova carne. Eis porque o crânio e os ossos longos são expostos sobre galhos ou lugares altos.
Entre certos povos envia-se a alma do animal morto para a sua pátria espiritual. Quantas dessas crenças e cerimônias podem ser identificadas nos documentos arqueológicos de que dispomos? Quando muito, as oferendas dos crânios e dos ossos longos. Nunca se insistirá o bastante sobre a riqueza e complexidade da ideologia religiosa dos povos caçadores, e sobre a impossibilidade quase absoluta de provar ou negar sua existência entre os paleantropídeos. Como já se repetiu muitas vezes, as crenças e as ideias não são fossilizáveis. Alguns cientistas têm, portanto, preferido nada dizer sobre as ideias e as crenças dos paleantropídeos, em vez de reconstituí-las com auxílio de comparações com as civilizações dos caçadores. Essa posição metodológica radical não está isenta de perigo. Deixar em branco uma enorme parte da história do espírito humano acarreta o risco de encorajar a ideia de que durante todo esse tempo a atividade espiritual se limitava à conservação e à transmissão de tecnologia. Ora, uma opinião como esta não é só errônea, mas também nefasta para o conhecimento do homem. O Homo faber era igualmente Homo ludens sapiens e religiosos. Já que não podemos reconstituir suas crenças e práticas religiosas, devemos pelo menos indicar certas analogias suscetíveis a esclarecê-las de maneira indireta. Considere se inscrever para mais vídeos como esse e obrigado!